Fala galerinha, a pedidos hoje eu vou gravar um vídeo muito importante, um vídeo que tem sido muito pedido para vocês, que é a configuração da tela de contexto, tá bom? Bom, a tela de contexto é o seguinte, são os gráficos, tá? Do que a gente vem monitorando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir um gráfico aí, padrão, e fazer um... Ele é o gráfico que eu salvo ele, o layout dele, como percentual. Então, vou salvar ele como percentual. Prontinho, vou colocar aqui num 5 minutos. O que eu ponho nesse gráfico? Primeiro que eu deixo todo ele preto, né? Isso é a minha configuração. Aí você vai ver a cor que você mais gosta aí. Tá? Aqui na Viver de Mercado a gente tem como padrão usar preto, acho que fica melhor para poder na transmissão. Eu tiro, tá? O grid, né? O grid fica todo branco. O que eu coloco aqui? Primeira coisa que eu coloco é o 2MV frequência. Por quê? Porque é um gráfico que a gente vai monitorar alguns índices. Então a primeira coisa que eu uso nele é o 2MV frequência. Tá? Porque o 2MV frequência vai marcar variação de preço, ó, de 0,0, 0,25 e assim por diante. Eu vou colocar aqui 3, para não demorar muito, eu vou colocar 3 2MV frequência. Mas como a gente opera índices que às vezes andam muito, por exemplo, o VIX-BR, que tem dia que ele anda 6%, então você precisa colocar mais. Tá? Aí você vai completando aqui, eu vou ensinar você como é que configura para 3 e configurar para mais é a mesma coisa. Tá? Venho aqui, vou abrir aqui para ficar mais fácil, ó. Vou começar do primeiro lá, ó. Botão direito, propriedades, tá? Aí você vai com o suporte e resistência. Então, o que é tudo suporte e o que é resistência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0,25, 0,50, 0,75, 0,25, 0,50, 0,75. Vou mudar a cor aqui, ó. Na aparência você pode mexer, tá? Então vou deixar só mais grossinho assim, tá bom? Vamos mexer mais um, vamos no segundo agora. Você viu que eu fui de 25 em 25, não precisa aplicar o zero, tá? Então 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,25. Vou colocar aqui no mouse mesmo. Vamos lá na aparência, a gente consegue... Deixa eu um pouquinho mais grosso, deixa eu confirmar aqui. Mostrar a linha de abertura é essa linha aqui azul, tá vendo? Essa linha amarela, desculpa. Essa linha amarela. Se eu tirar aqui, ó, mostrar linha de abertura, tá? Ela some. Então eu gosto de ter ela, tá? Então eu sempre deixo aqui, ó, uma linha de abertura, tá bom? Me ajuda bastante, por quê? Porque eu sei da onde fechou, aonde abriu. Por que que ele tem 0,25? Porque ele fechou aqui. Então o preço abriu aqui embaixo. O preço já abriu 0,25, 0,24, 0,27 negativo. Então eu preciso ter isso aqui, tá? Aplicar e ok. Vamos lá, mais uma. 0,25, 50, 75, 1, 1,25, 1,75. 2, 2,25 e 2,50. Aí você vai continuar, né? A cada 0,25 você coloca uma média, tá bom? Olha lá como ficou. Deixa eu até tirar esse aqui que faltou 75. Aí vem aqui, eu dou uma configurada aqui. Vou colocar esse aqui como 1,75 e 1,75. Pronto, preencheu ali, acabou. Tá vendo aqui, ó? Aí eu tenho toda a variação do preço, tá? Então, para essa tela que a gente vai ter a funcionalidade de ter a tela de contexto, né, de monitoramento de contexto, de risco, tudo, eu preciso que ela seja assim. O que eu ponho mais aqui? Eu ponho o Prior Coach, tá? Eu tenho o Prior Coach, por quê? Porque eu tenho que ter uma marcação de onde fechou esse indicador, né? Onde que fechou o preço. Então, eu sempre tenho o Prior Coach. Tá? Então eu sei onde fechou, eu sei onde abriu e eu sei a partir daí a variação do preço em todos os instantes. O que eu uso mais aqui? O VDM7, tá? O VDM7 eu uso aqui também, tá? Então, opa, o VDM7 eu uso também. VDM7, deixa eu colocar o 7 só para ver se ele vai vir. Ah, veio.
Ok, prontinho. Já está aqui. Tá, deixa eu tirar. Aí, prontinho. O VDM7 eu deixo aqui por quê? Porque eu quero saber quando que realmente entra força no ativo. Ó, entrou força de compra, entrou força de venda, entrou força de compra. Isso é muito bom, porque principalmente no Ibov. Toda vez que eu sei que tem os impulsos no Ibov, eu sei o que está acontecendo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu já vou deixar, já está formatada a nossa tela. A nossa tela de contexto, ela só tem isso. Qual regra de coloração que você usa, Caio? Eu uso a VDM7 também, tá? Seria a regra de coloração VDM7. Prontinho. É isso que eu faço. Ah, porque é gatilho de compra? Não, eu quero saber se tem força compradora, se a força compradora já te acabou. E aí a regra de coloração acompanha a regra do indicador, tá bom? Vamos lá formatar? Agora o que a gente vai pedir? Nós vamos pedir as telas que a gente precisa. Então eu tenho uma tela de Ibov, uma tela de índice, tá? Deixa eu já ir explicando. Uma tela de juros. Opa. Uma tela de dólar. Uma tela do índice do dólar. Ok? Então é assim que vai ficar as nossas telas. Então eu vou deixar só todas elas pretas. Prontinho, agora vamos tirar o grid, né? Prontinho. Aí tiramos o grid, então a gente tem Ibov. O Ibov, ele é o índice Bovespa, tá? O Ibov é desse lado aqui, ó. O Ibov é o primeiro. O Ibov, ele vem para este lado e o índice vem para cá. Tá? O Ibov é a entrada de dinheiro no mercado à vista. O índice eu deixo ele sempre no futuro. Por quê? Porque eu não preciso ficar atualizando, tá? O índice. Aqui eu tenho DI, futuro, tá? Ou eu deixo 27, não tem problema. Eu sempre deixo os mais líquidos aí, tá? Os que tem maior liquidez. E o índice do dólar, que é o D Dollar Index. Tá bom? Então tá aqui, ó. Ponho todos eles no layout de percentual. E todos eles vão ficar em 5 minutos. Com exceção do Ibov. O Ibov ele fica no 20 Rs. Então o Ibov ele vai ficar no 20 Rs. Tá? Então ele vai ficar no 20 Rs. O índice fica nos 5 minutos. Aqui um dia do índice. 5 minutos. Opa, 5 minutos. Tá vendo? Toda vez que eu tenho um prior quote aqui de fechamento, eu sei que é o dia. Tá? 5 minutos. E 5 minutos. Prontinho. O nosso, como a gente está operando, desculpa gente, como a gente está operando em tempo gráfico, então o nosso VDM7 ele tem que trabalhar em frequência 32, tá? Vou colocar 32 aqui para todo mundo.
Só esse aqui que você vai colocar em 22. Por quê? Porque a gente está operando ele em renco. O único que está em renco. Aqui na parte inferior, o que eu coloco aqui? Aqui eu vou colocar a Vale. Eu vou colocar, na verdade, são ações, né? Conforme eu for tendo... eu for vendo qual que é o monitoramento está indicando, é a ação que eu vou usar, tá? Sem grid. Depois eu vou baixar aqui, vai deixar bem arrumadinho aqui. Importante você entender um pouco desse contexto, tá? Eu vou passar uma breve explicação. Essa tela é mais uma tela de configuração, tá? Não é uma tela não é uma aula que vai ser 100% explicativa, porque eu falo que mentoria se dá ao vivo, tá? Mas eu vou tentar passar um norte para vocês aí sobre o que que a gente, por que que a gente usa essa tela, tá? Essa tela é uma tela auxiliar aqui que ela fica aqui ao lado. Aí eu sempre falo pro pessoal assim, falo, cara, não sei como eu operei tanto tempo sem usar essa tela dentro da nossa empresa, né? A gente trabalha com educação e aí você está formando pessoas que elas estão operando simplesmente pelo gatilho. E o gatilho não é suficiente. Então o que você precisa fazer? Você precisa estar operando, você precisa estar conhecendo, né? O porquê, o motivo, né? Qual é a correlação entre os índices, né? Sempre os seus pares, né? Quando você tem aí um índice futuro, por que ele sobe? Por que ele cai? Qual que é a correlação? Por que ele está fazendo um movimento de queda? Ele está reagindo ao quê? Qual é o evento, né? Que está fazendo com que ele se movimente, tá bom? Então isso aí é super importante e às vezes passa batido, né? Principalmente às vezes na necessidade, na ânsia da gente querer sair clicando ou tá operando, então a gente acaba perdendo um pouco dessa questão, desse contexto. E isso é muito prejudicial. Tá? Isso é prejudicial mesmo ao nosso aprendizado. Então o que que nós fizemos aqui? Nós vamos deixar aqui, eu vou dar uma arrumadinha aqui, por quê? Porque eu vou colocar aqui do lado o VIX para vocês aprenderem a ver também, que ele faz parte aqui do, né? Esse aqui está muito grande. A gente vai folgando aqui, ó, vai ficando legal. Aí, prontinho. Tá? Então, a gente tem aqui é chato, gente, não tem o que fazer mesmo. Você vai ajustando aí conforme o tamanho da sua tela, mas é uma vez só que você ajusta. Depois que você ajustou, você não mexe mais. Aí. Isso aqui falta colocar. Só mais um ajuste aqui, deixar tudo pretinho, deixar tudo certinho. Isso aqui é fácil de fazer, gente, que eu estou fazendo aqui agora. Porque eu prometi para um aluno que eu ia deixar pronto isso hoje. Vou deixar tudo certinho para ele. Tá, esse aqui eu vou dar mais uma folgadinha. Aí, 5 minutos. 5 minutos. Aqui fica o VXBR. VXBR. Você que não sabe, esse é um índice que ele é muito importante. Por quê? Porque ele também fala de risco, né? Risco alto, risco baixo. Tá? Então ele fala muito de risco, olha só. Hoje ele chegou a subir muito. Opa! Hoje ele subiu muito, agora voltou a cair. Tá? Então isso é um risco, é um índice muito importante. Tá? Por isso que eu falei para você que eu só tenho 3, então o certo era colocar mais 3, porque ele fica todo dividido e aí você fica com os percentuais aqui tudo bem aberto. Tá? Fica bem certinho. Esse aqui eu coloco o IFNC. Ó. Aqui eu coloco, opa,
IFNC. E aqui eu coloco as duas ações que mais performaram, tá? Então você tem lá um monitoramento, deixa eu dar uma configurada nele aqui. Crescente, normal, ok. Ó, crescente, aí, Vale. Vale hoje foi uma que performou, então ela ocupa um espaço. A Petra performou, mas às vezes durante o dia ela dá uma alterada. Então você vai sempre, principalmente na abertura, né? Às vezes demora para entrar dinheiro nelas e alguma outra aí que está fazendo um IPO, está acontecendo alguma coisa, está fazendo uma fusão, ou de repente está performando. Essa BESP, por exemplo, não é uma que está sempre em destaque, mas olha como ela movimentou bastante hoje. Então você acaba olhando para quem tem que olhar. Não adianta eu ficar olhando o Banco do Brasil hoje. O Banco do Brasil está movimentando 119 milhões. Então, se o Banco do Brasil hoje estivesse performando, quem estaria ocupando esses dois lugares aqui é quem está performando, tá? Bom, aqui nós temos quase tudo. O que está faltando aqui, gente? Deixa eu até deixar aqui o nosso... Deixar ele solto. Livre. Pronto. Deixa ele aqui embaixo. Vou deixar exatamente como eu deixo. Porque se eu precisar mudar, eu só seguro e arrasto. E aí, agora eu tenho o nosso... ali, nosso... Você que não está nos seguindo aí no nosso YouTube aí, vai lá, chega no nosso canal lá. Dá um like, é muito importante pra gente aí, uma vez que boa parte desse conteúdo aí é totalmente gratuito. Bom, aqui tem o nosso VIX, tá? O meu já fica configurado, então eu só venho aqui, seleciono, aperto, ele já abre do jeito que eu quero. Então quando amanhece o dia, eu já tenho o tamanho do gap, sentido dele de alta, já traço aqui um fundo, e aí eu só vou acompanhando. Por exemplo, quando eu comecei o dia aqui, eu devia estar aqui, ó, que horas que era aqui? 9 horas? Ó, 9 horas eu devia estar marcando esse topo aqui anterior. E aí eu vou só vendo ele trabalhar. Hoje ele trabalhou bem para alto, chegou a bater 10% de alta aí. E aí deu uma caidinha aí, tá 9,78, tá? Mas ele trabalhou bem para alta. Então o nosso VIX, ele fica onde? Ele fica aqui, ó. Eu já deixo até ele fixado aqui. Ele fica aqui fixado já. Nessa região aqui, deixa eu deixar ele aqui certinho. Opa, aqui. Aí, eu deixo o meu VIX aqui. Então, quando saem as notícias, eu já estou sabendo aqui o que está acontecendo, como é que o VIX está respondendo, se ele está com alguma situação aí, eu já consigo saber. Ué, por que está esse negócio aqui na minha tela? Aí, prontinho. Aí, eu já tenho aqui, ó. Então eu sei, eu uso o DMI aqui embaixo, né, como indicador, que ele já me ajuda na movimentação. Qual que é o papel do índice do dólar? Tá? Então aqui eu tenho a abertura do mercado, eu só tenho a consulta, como é que está o risco externo, certo? Como é que está o risco externo. Quando entra o índice do dólar, eu tenho toda a frequência aqui de percentual, se ele está subindo, se ele está caindo, né? Porque eu já sei da valorização dele, aqui em cima você pode acompanhar o percentual, tá? Eu tenho na grade de cotação. Então quando vai abrir o mercado, a primeira coisa que eu estou olhando são os leilões. Leilão de juros. Então, se eu vejo que o leilão de juros está para cima e que o dólar está para cima, né, eu já fico meio assim, frio. O juros está subindo, o dólar está para cima, tem alguma distorção. Geralmente, quando abre o mercado, abriu os juros, eu estou de olho nos juros, tá? E aí, se o juros está para cima, eu já espero, fico buscando um gatilho de venda no índice, de compra no dólar, tá? 10 horas da manhã abre o mercado à vista, então eu já tenho a entrada de dinheiro no índice futuro, no IBOV, né, através das empresas. Espero as empresas entrar dinheiro enquanto elas estão 10 milhões, 19 milhões, nem fico levando em consideração, porque muitas empresas abrem no gap. Já tenho as principais empresas aqui, então no leilão eu já estou acompanhando o leilão das empresas, já vejo como é que elas estão se comportando. O IFNC, ele abre exatamente quando abre o IBOV, quando as empresas começam a aparecer, porque o IFNC é o índice do setor daqui do setor financeiro. Então, várias empresas compõem esse indicador. Então, de vez de eu ficar olhando um banco, outro banco, eu já olho logo o índice dele. E o VXBR, que abre às 10 horas da manhã, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, fazer um esboço bem simples e rápido, porque já estou bem adiantado aqui, bem atrasado aqui já para um compromisso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Novo. Não. Então como é que funciona? Ó,
Ó, os horários. O índice, ó, WIND, WDO Food, WDO e os DIs, tá? Os DIs, todos esses daqui abrem exatamente às 9 horas, tá? IBOV, 10 horas. IBOV, 10 horas. VXBR e o mercado americano, vou colocar até aqui, tá? 10h30. Acho que eu não dei um enter aqui, né? Ó, 10h30. Tá? Então esse é o horário do mercado. O que acontece antes? Opa! O que acontece antes? Antes disso aqui tudo tá aberto, o que a gente tem aberto quando começa o dia? A gente tem aberto o S&P 500, VIX, abre acho que é 4 ou 5 horas, vou colocar aqui, ó, aberto antes das 9 horas. Beleza, já sei o que eu vou fazer. Tá? Ó, o Dollar Index. Tá? Dependendo de onde você consultar, ele pode estar como DX também. Ou DXY. Tá? Você pode encontrar com essas denominações. Esses são os índices, as denominações do índice do dólar. Esses caras aqui, eles já estão abertos antes das 9. Então, quando eu venho operar mercado, a primeira coisa que eu faço, o que é? Eu vejo se o índice do dólar está para cima ou está para baixo. Se ele estiver para cima, significa valorização do dólar no mundo. Se o VIX estiver para cima, aí eu tenho valorização do dólar e risco alto. Vou buscar gatilho de venda aqui e gatilho de compra. Se esse aqui tiver, se o índice do dólar tiver alto e o risco tiver alto, eu busco o gatilho de compra no dólar, tá? Então assim, ó, vamos fazer uma regrinha aqui, ó. Se esse aqui tiver alto e esse aqui tiver alto, eu vou buscar gatilhos. Primeiro eu espero abrir o DX, o índice do dólar. Se o índice do dólar abrir para cima, aí eu busco gatilho de compra no dólar e venda no índice. Imediatamente não, porque tem o gap. Às vezes essa precificação já vem em gap. Então o mercado às vezes abre com 700 pontos de gap e começa a cair. Você fala, pô, tá caindo o mercado. Não, ele abriu em gap e depois ele está corrigindo, tá? Então geralmente é isso. Então na abertura é isso que eu tô olhando, tá? Deixa eu pagar aqui, fazer a volta aqui. Na abertura do mercado, o índice do dólar desvalorizando, baixo risco, juros caindo, busco venda no dólar e gatilho de compra no índice. Aí você vai ver região onde está abrindo, onde está não sei o que, entendeu? O IBOV, se está positivo, significa o quê? Entrada de dinheiro. Se tem a entrada de dinheiro e tem baixo risco, o índice sobe, o dólar cai, tá bom? VXBR, ele representa risco, tá? Se o VXBR estiver para baixo, ajuda quem? Ajuda a entrada de dinheiro no IBOV, que empurra o índice para cima, tá bom? O mercado americano ele vai estar muito atrelado a isso aqui, ó, ao VIX aqui, ó. Então, se o VIX lá está caindo, né, que significa que tem baixo risco, dinheiro nos futuros. E aí aqui você vai olhar os futuros americanos, tá? Então, deixa eu até colocar aqui, ó, que os futuros americanos, ó, futuros americanos
abertos, tá? Então eles também estão abertos antes das... Opa, deixa eu deixar aqui preto. Eles também estão abertos aqui antes das 9 horas, tá? Então, eles já estão abertos antes das 9 horas, tá bom? Se atrelar sempre a isso. Esse aqui é o horário do que a gente usa, tá? Então, as ações abrem às 10, os índices aqui, índice juros, índice dólar e índice abre às 9, Fix BR abre às 10h30 e mercado americano. Lembrando que horários importantes também, tá? São os horários da Petax, tá bom? A gente vai falar sobre a Petax, mas a Petax, a gente usa a Petax Futura, tá? Petax Futuro. Ela vai abrir sempre assim, ó, gente, tá? São 4 anúncios. Eu sempre coloco assim, ó, 10 horas, 11 horas, 12 horas e 13 horas, tá? A Petax ela abre nesses horários, só que ela tem um negócio chamado assim, ela tem uma variação de horário. Então pode ser mais, deixa eu ver, barra menos, mais ou menos 10 minutos. Pode ser para cima, minutos. Pode ser para cima e pode ser para baixo. Então, entre 9h50 e 10h10, entre 10h50 e 11h10, entre 11h50 e meio-dia e 10, entre meio-dia e 50 e meio-dia e 10 pode abrir, sai as Petax Futuro. Por que o futuro? Porque a gente opera mercado futuro, então a gente precisa da Petax à vista, mais os juros. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, estou fazendo com bastante carinho, tá bom? Já são 10h36 do dia 17, mas eu tinha esse compromisso de entregar isso hoje, tá bom? Desculpa pela iluminação, mas o conteúdo tá aí, tá entregue, tá validado. Obrigado, muito obrigado. Curtam o vídeo, deixem seus comentários, nos sigam e compartilhem esse vídeo para mais pessoas terem esse conhecimento, tá bom? Vem fazer parte da nossa sala. Se você quiser nosso contato, tem aí nosso QR Code, é só vir para a mentoria, tá bom? Um abraço e fui!